A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com alegria renovada para um outro encontro, né? Um encontro no programa A Consolação de Jesus, que é um programa que tem o objetivo do estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos ter mais um tema do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, que é Jesus acalma a tempestade. E falando um pouquinho a respeito do nosso programa, ele tem esse objetivo que eu já disse, que é o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Nosso objetivo é realmente fazer com que nós entendamos, todos nós entendamos o que Jesus quis dizer há 2000 anos e depois, claro, vamos entrar em Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, dos outros discípulos e finalizaremos, sabe lá Deus quando, com o Apocalipse de Jesus. Enquanto nós não terminamos, vamos para e passo hoje. Como eu disse, estudaremos o capítulo 8 do evangelista Mateus, versículos 23 a 27. Então, sem mais delongas, vamos à leitura do trecho que vamos estudar hoje. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E nisso, houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho em estudo de hoje, mais um trecho importantíssimo da nossa leitura, do nosso estudo à luz da doutrina espírita, e nós vemos que é uma passagem em que podemos até comparar a uma parábola. Mas, João, o trecho é uma parábola? Não, não é uma parábola, ou pelo menos não entendemos como uma parábola. Entendemos como algo que aconteceu realmente, mas que nós não temos ainda elementos para discernir. A questão da comparação com a parábola é que existem os elementos materiais, né? O mar revolto, as ondas batendo, o barco parece que vai virar, vai matar todo mundo, e Jesus acalma a tempestade, ou aplaca a tempestade. E nós podemos pegar lá o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, tempestade aplacada, itens 45 e 46. 45 é o trecho que nós lemos em estudo,
do Evangelho. E 46, Kardec diz o seguinte: ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. Como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta de sua parte uma segurança que se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar. Aí está o comentário de Allan Kardec, e deixo em aberto aí para os comentários dos nossos irmãos que participarão hoje. Olá, meus irmãos. Então vamos nós aqui tentando, trazer aqui em evidência, colocar em evidência um pouco do nosso raciocínio, pautado, claro, evidentemente, na doutrina espírita a respeito de tão importante passagem, que a gente observa aqui do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, nesses versículos aí que o João está deixando aqui para gente, para gente comentar, tá? Antes de mais nada, é importante a gente ressaltar, que existem situações que envolvem a doutrina espírita, tá? Que são muitas coisas, e tem muitas coisas ligadas à ciência, tá? Esse é um ponto importante que nós precisamos observar, tá? Mas na Revista Espírita de fevereiro de 1859, o Allan Kardec diz assim, Kardec se refere a fenômenos semelhantes, dizendo: é sobretudo necessário, tá, não perder de vista este princípio essencial, verdadeira chave da ciência espírita. O agente dos fenômenos vulgares é uma força física material, que pode ser submetida às leis do cálculo, ao passo que nos fenômenos espíritas esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não se submete aos nossos caprichos. Ele está falando aqui, aspas, evidentemente, isso que eu li entre aspas, tá? Ele está falando aqui da questão dos efeitos físicos, dos fenômenos de efeitos físicos, tá? Mais adiante, nós vamos encontrar na própria doutrina espírita, em A Gênese, tá? Lá no seu capítulo 13, item 15, a questão da explicação que Kardec vem trazer para a gente, que é a total inviabilidade e desnecessidade dos milagres. Então não há nada de maravilhoso, de espetacular, nos milagres e predições, chamados do Cristo, que ele tenha realizado. Para tanto, é importante a gente observar que existem situações que não poderão ser derrogadas, nós não vamos conseguir modificar aquilo que é da lei de Deus, Existem essas situações. Contudo, o Cristo sempre nos assinalou o quê? Que nós poderíamos fazer muito mais até do que ele fazia, tal qual o seu adiantamento, tal qual a evolução que ele, obviamente, alcançou, E lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar também Allan Kardec falando para a gente, a respeito de uma pergunta que foi indagada, aos espíritos, sobre o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, tá? Em algumas traduções nós temos Jesus, em outras nós temos V de Jesus. Então, por que o Cristo não seria capaz, tá, de, com sua evolução,
né? E com a conquista que ele teve de espírito de alta envergadura, com aquela elevação, realizar uma manobra, né? Realizar ali um ato, um feito de fenômenos de efeitos físicos, tá? Isso é fé, né? Isso é fé. Isso é uma condição que você alcança de acordo com a sua evolução, tá? Então a gente vai tendo as explicações sobre aquelas questões que a gente atribui aos milagres. Nossa, milagre e tal, eu não seria capaz de fazê-lo. Não. Quando ele diz homens de pouca fé, não é? É isso. É você ir trabalhando essa fé, é você ir se renovando a cada dia e se melhorando e evoluindo sempre para que possa, mais tarde, estar numa condição melhor de apaziguar as coisas. Então a gente precisa entender que nós estamos falando de um espírito de envergadura ao qual nós não conhecemos. Nós sequer supomos. Tamanha ainda a nossa necessidade de melhoramento, tamanha ainda a nossa necessidade de amadurecimento, tá? Isso é importante. Então, que a gente possa ter isso muito bem esclarecido. Por que ele não conseguiria, através de uma repreensão, aspas na palavra repreensão, claro, né? Realizar um fenômeno ali de efeitos físicos? Tamanha sua mediunidade equilibrada, porque nós, ainda com nossos espíritos carentes de medicamento, de tratamento, né, de remédio, ainda não conseguimos exercer uma mediunidade plena, não é? Um dia vamos conseguir, mas por enquanto não, carecemos de tratamento, carecemos de amadurecimento, tá? Ele é completamente diferente. Médium, né, de Deus. Médium de Deus. Tamanha a sua envergadura, tamanha a sua evolução e sem dúvida nenhuma, a grande questão, o grande ponto é esse. Por que ele não conseguiria realizar aquilo, né, com a sua fé, com o seu pedido, com a sua ligação com o mais alto, né? Sem dúvida nenhuma que a tempestade, aquilo tudo se acalmou através desses fenômenos físicos e com o concurso da fé e da ligação dele com Deus. Disso a gente não pode ter dúvida, né? Nem contestar. Pois é, João. Mais uma vez estamos aqui para trabalhar, para pensar juntos um pequeno trecho, uma pequena fala, uma pequena história ou parábola, como você mesmo atribuiu a ela, embora seja um fato que não tem uma simbologia muito complexa, mas que de alguma maneira nos leva a uma reflexão e me leva também a fazer mais uma vez uma provocação para os meus amigos, irmãos e irmã, porque temos também aqui a Fabiana, companheiros e companheira de programa, mas também para os nossos ouvintes. E eu começo até reforçando uma citação sua, João, e você cita Kardec, e eu complemento citando Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, em que esse autor diz o seguinte: todos os fenômenos sísmicos e atmosféricos são dirigidos por seres inteligentes encarregados das manifestações da natureza. Então a gente pode concluir, então nós podemos perceber que em ambas as citações, tanto a de Kardec, citada pelo João, quanto essa de Caibar Schutel, ambas remetem à possibilidade da atuação dos espíritos sobre o fenômeno de uma tempestade. Mas, ao mesmo tempo, não existe na literatura espírita, de maneira profunda, explícita, até onde eu sei, nenhuma explicação sobre como seria tal atuação. É necessário também que a gente entenda
que essa interferência sobre a natureza sempre ocorrerá, seja por parte de espíritos encarnados ou de espíritos desencarnados. Os acontecimentos da natureza, como a chuva, o vento, as marés, o clima, são chamados de fenômenos, mas são fenômenos naturais, ou seja, eles ocorrem como um padrão dentro de uma lei da natureza, produzida, construída, elaborada evidentemente pelo Criador, que haja o equilíbrio ou um reequilíbrio ou uma correção da harmonia desses elementos naturais. Algumas vezes, no entanto, ou na verdade muitas vezes, esses fenômenos são provocados por nós, na medida em que temos ainda, infelizmente, a tendência a desorganizar os elementos da natureza por conta de uma atuação sem consciência da natureza, da ecologia, da importância de preservarmos esses recursos naturais, esses recursos materiais que nos permitem a sobrevivência. E é por isso também que nós encarnamos, para que a gente consiga respeitar cada vez mais as plantas, os animais, o equilíbrio e a perfeição a partir da qual a natureza foi produzida. Então, a primeira provocação, a primeira proposta de reflexão que eu trago hoje, para todos nós aqui do programa, especialmente para os nossos ouvintes, é a seguinte: será que nós realmente conseguimos já interagir com a natureza de maneira equilibrada, compreender a natureza de maneira equilibrada? Porque o susto que os discípulos de Jesus expressam, demonstram exatamente o contrário. Na verdade, o que Jesus faz não é apenas acalmar a tempestade externa, o fenômeno externo chamado tempestade, chamado chuva. O que Jesus produz de maneira mais profunda e significativa é acalmar a tempestade que há dentro de cada um de nós, que é fruto de um desequilíbrio moral, de um desequilíbrio ético, de um desequilíbrio relacionado até ao desrespeito que nós temos com relação ao nosso próprio corpo. É esse desequilíbrio que se expressa no medo da morte, no medo do afogamento, no medo do término daquela vida material, que talvez ainda naquele momento fosse considerada por esses discípulos mais importante do que a vida espiritual, que Jesus acalma, acerena, demonstrando que é necessária aí a fé. O que falta em nós ainda é essa fé, é essa compreensão na sabedoria e na inteligência da criação. Ao acalmar a tempestade, Jesus, de certa maneira, dá um breve puxão de orelha em cada um dos seus seguidores, dizendo o seguinte: se acalmem, porque as coisas estão nos seus devidos lugares. Nada acontece fora daquilo que está planejado. Aproveitem os recursos da natureza e entendam que mesmo uma tempestade, mesmo uma situação que parece ser problemática, produzida por alguma alteração da natureza, tem a sua razão de existir. E se nós ainda não conseguimos respeitar e compreender a natureza, as transformações pelas quais são produzidas por uma tempestade, será que nós estamos prontos para compreender a criação? Será que estamos prontos para compreender o sentido e as intenções do Criador ou de Jesus? Me parece que ainda não, porque precisamos estudar mais, de modo que essa tempestade, que pode ser qualquer problema pelo qual a gente passe, ela precisa ser entendida como um desafio. Nós precisamos reagir às tempestades que ocorrem frequentemente nas nossas vidas, não com medo, não com desespero, não com ansiedade, mas com serenidade, com tranquilidade, com a fé raciocinada. Então, quando João traz essa ideia de que essa pequena história pode ser vista como uma parábola, faz todo sentido para mim, porque a simbologia que ela traz é muito forte. Mais importante do que vermos a tempestade que é citada como um fenômeno climático,
nós podemos vê-la como tudo aquilo que nos desestrutura, tudo aquilo que nos desequilibra, tudo aquilo que nos incomoda, ou seja, todos aqueles problemas, aqueles incômodos, aqueles desafios que de alguma maneira ocorrem na nossa vida são tempestades. A grande questão, e eu termino a minha fala colocando esse ponto, a grande questão é como nós lidamos com as tempestades pelas quais nós precisamos passar para evoluir. Nós encaramos essas tempestades simplesmente como problemas, como barreiras, como incômodos, ou nós vemos essas tempestades como desafios evolutivos que exigem de nós que nós eduquemos a nossa moral, a nossa serenidade, a nossa paciência e a nossa benevolência. Eu deixo aí a pergunta para a gente pensar juntos aqui, para cada ouvinte também ir elaborando isso durante o programa e, por que não dizer, durante toda a semana. Obrigado, Renato. Obrigado, Léo. São as reflexões que nós fazemos a respeito de um assunto que, como o Renato e o Léo falaram agora, são bem polêmicos, né? A questão do milagre, que na acepção, né, o significado da palavra na sua origem, a etimologia da palavra milagre é coisa maravilhosa, algo maravilhoso, algo que nós não conseguimos explicar com a capacidade intelectual que nós temos hoje. Nós precisamos ter a humildade suficiente, não que nós somos humildes, mas termos a humildade suficiente para reconhecer a nossa incapacidade de realmente explicar muitas coisas que estão por aí, que acontecem todos os dias. Tem uma amiga que fez uma cirurgia, retirou um tumor do intestino e o médico, na hora da cirurgia, verificou um outro tumor no fígado e ele não pôde retirar. Ela foi fazer, na verdade, dar continuidade ao tratamento que ela fazia num centro espírita e aí foi para o oncologista pediu vários exames, etc. e tal, e de repente não aparece nada nos exames. Ela pede um exame mais aprofundado, que é a chamada ressonância magnética, e aparece uma cicatriz no fígado, olha só, uma cicatriz no fígado. Depois de um tempo de tratamento e o acompanhamento, não aparece nem a cicatriz no fígado mais, está limpo, totalmente limpo. Aí a gente pergunta, como é que se deu isso? Hoje, através da doutrina espírita, nós sabemos que a espiritualidade tem a capacidade, eu digo a espiritualidade superior, claro, tem a capacidade de nos auxiliar com essas questões das doenças físicas. Eles não podem resolver as nossas questões psicológicas, morais, mas podem nos ajudar nas questões físicas, sim. E aí é que está. Como é que se dá isso? Como se dá? É como o Leopoldo falou, né? A gente não tem algo aprofundado para sabermos os mecanismos para analisarmos essas questões, como é que se dá esse negócio da tempestade, acalmar a tempestade, acalmar os ventos, enfim, tudo isso que nós vemos dia a dia por aí pela vida. E nós achamos muito interessante, Léo, essa tua abordagem das tempestades interiores. Isso é uma coisa que nós precisamos avaliar todos os dias. Será que nós estamos provocando ou nós estamos acalmando essas tempestades interiores? Vamos analisar? Vamos? É isso aí. Para isso serve o programa A Consolação de Jesus, que você pode entrar em contato através do WhatsApp por mensagem de texto 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem o objetivo do estudo do Novo Testamento sob a ótica da nossa querida doutrina espírita, sob a ótica da codificação de Kardec e algumas obras, sim, que nós entendemos serem compatíveis e serem corroborativas da obra de Allan Kardec. Mas todas as vezes que nós virmos alguma coisa em algum livro que esteja contrário a Kardec, certamente não o levaremos aqui em consideração. É preciso termos esse cuidado de observarmos, como disse Paulo de Tarso, lê de tudo e retende o que é bom. Como nós ainda não temos a capacidade, como disse no final da primeira parte, a capacidade de compreender muitas coisas, quando nós precisamos reter o que é bom, nós temos que levar em consideração, é óbvio, a base. E a base é Jesus e Kardec. Como Jesus não escreveu nada, escreveram por ele, nós temos a certeza de que algumas coisas nas Escrituras, na Bíblia e também nos Evangelhos, podem não ser realmente a visão de Jesus, mas sim a visão daqueles que escreveram a respeito. Nós vamos dar continuidade ao estudo de hoje, mas lembrando que o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados, às 9 horas da manhã, de 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras de 16h30 às 17h25. Nosso WhatsApp, para que você possa escrever, mandar mensagem de texto, é o 21 98459 3950. Vamos então ouvir o nosso Henrique Parente. Queridos irmãos, e ouvindo aqui os comentários a respeito desse trecho do Evangelho de Jesus, na perspectiva, do evangelista Mateus, onde a gente sabe e compreende hoje com as pesquisas que nenhum dos discípulos escreveram, na época mesmo, os evangelhos. O primeiro foi escrito mais ou menos 70 anos depois, e mesmo tendo tanto tempo, a gente percebe a importância da figura de Jesus, o quanto ele abala as nossas vidas, no bom sentido da palavra, até a atualidade, como se pesquisa a respeito de Jesus com a própria academia, quando iniciaram os estudos do Jesus histórico, e hoje eles não têm mais dúvida da existência desse ser, dessa pessoa incrível que deixou para a gente um legado maravilhoso e complexo, porque depende muito não só do nosso entendimento no sentido intelectual, mas principalmente das nossas experiências pessoais. Ele revela para nós acerca da forma como a natureza age, e tudo que a gente pode aprender com ela, da natureza que está fora do homem e da natureza que está dentro do homem. Como aqui os nossos irmãos comentavam a respeito dessa passagem do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus aplaca a tempestade, ou contribui ali para que a calmaria chegue mediante ali a situação de pânico dos discípulos que imaginavam que o barco iria perecer, e todos também com o barco, e Jesus descansava, dormia tranquilamente. Depois que Jesus acorda, é acordado por eles e faz o que tinha que fazer ali naquele momento, eles ficam aturdidos com tudo aquilo e comentam, que como um dos versículos nos dá conta: quem é, pois, este que ordena desta maneira as ondas e aos ventos, e eles lhe obedecem? E aí a gente vai percebendo desde já, que Jesus é uma figura que possui uma coisa chamada autoridade. Essa autoridade, ela é fruto da sua experiência, é fruto da sua vivência, é fruto da sua evolução. Jesus é aquele ser que está conosco desde o princípio. Ele já existia, como ele mesmo fala em um determinado momento,
Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele já é quem era, ou já era quem realmente ele é, né? Um ser perfeito, um ser identificado com o próprio Criador. Então ele tinha essa autoridade sobre todas as coisas. Ele é, como nós chamamos também, um co-criador no sentido amplo da palavra. E o João comentava a respeito do livro A Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que Allan Kardec escreveu, onde ele faz esse comentário e traz para a gente, no item 46, como o João leu no início, dizendo que a gente ainda não conhece bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Kardec, ele tem uma coisa assim extraordinária, porque ele caminhava com a ciência. E existiam coisas que a gente pode afirmar de um ponto de vista hipotético e utilizar isso como um ponto positivo para as nossas argumentações e entendimento. Mas aquilo que não dava para ser confirmado no sentido científico, não que estivesse à mercê da ciência material, mas é preciso caminhar com as coisas para que elas deem frutos. Então uma semente antes do tempo ela não vai vingar. E nesse sentido ele tinha essa prudência, esse cuidado. Os Espíritos haviam comentado com ele desde o Livro dos Espíritos, quando a gente vai lá no item 100, na verdade na pergunta 100, falando sobre a escala espírita, e eles dividem essa escala de maneira muito curiosa para que a gente possa entender as diferenças entre os espíritos. E o que eles chamaram o seguinte aqui: os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os bons espíritos. E a primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. E é onde se encontra o nosso querido Mestre Jesus. Mais abaixo eles dizem o seguinte: esta é de alguma maneira a chave da ciência espírita, ou seja, o entendimento dessa escala espírita e das diferenças da evolução espiritual. E nesse sentido, na terceira ordem, ele põe subdivisões, que começa desde a 10ª e nessa terceira ordem vai até a 6ª classe. E nesta 6ª classe, que ele chamou de espíritos batedores e perturbadores, ele diz o seguinte, que esses espíritos se manifestam frequentemente pela presença de efeitos físicos e sensíveis, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, do ar e etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes, ou seja, das mudanças, dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. E a gente vai percebendo pelo diálogo que os livros propõem para todos nós, que existe sim essa correlação entre a influência dos espíritos menos evoluídos com as coisas materiais e, nesse sentido, eles influenciam também os elementos da natureza. Mas como a gente não tem subsídios científicos ainda para poder dialogar mais profundamente a respeito dessas questões, sem correr o risco de mergulhar nos aspectos essencialmente místicos da coisa, como outras escolas comentam a respeito, Kardec tem essa prudência e faz aquele comentário incrível do item 46 que o João citou aqui no início. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Na hipótese afirmativa,
o fenômeno em questão poderia ser resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. E aí, nesse caso da afirmação, nessa circunstância, Kardec revela aqui o poder e a autoridade de Jesus, onde ele tem essa questão, essa autoridade, porque ele está naquela primeira ordem, ele não sofre influência de ninguém, a não ser de Deus. Como disse o Renato, ele era médium de Deus, em realidade. Quer dizer, poderia ser médium de Deus, mas ele tinha o poder em si mesmo também, então ele era um ser anímico também, onde ele próprio produzia os fenômenos se quisesse. Mas no caso de haverem espíritos vinculados ao aspecto material, os espíritos superiores, eles dão a oportunidade desses espíritos colaborarem no processo. E é eles que produzem, muitas vezes, esses fenômenos que ocorrem com a própria natureza. Sem contar os fenômenos naturais mesmo, onde há uma elaboração dos elementos do globo, no caso aqui do nosso planeta Terra. Um pouquinho depois, repetindo aqui o textinho que o João já tinha lido, né? O finalzinho do item 46 da Gênese, continua Kardec. Em todo caso, Jesus, dormindo tranquilamente durante a tempestade, atesta uma segurança que pode se explicar pelo fato de que seu espírito via que não havia perigo algum e que a tempestade iria amainar-se. Então ele tinha o conhecimento pleno de todas as coisas. Quando a gente devota a nossa crença, a nossa fé a figuras como Jesus, e principalmente a ele, como lembrou também o Renato, a respeito da questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é a autoridade máxima, ele é o co-criador desse planeta, e ele mesmo afirma em outro momento no Evangelho, ainda vamos passar por lá, que ele tem outras ovelhas que não são deste redil, e convém também conduzir estas, porque Jesus é um senhor de um processo evolutivo, e neste sentido, ele desenvolve, ajuda e estimula a evolução de espíritos desde o princípio até o grau supremo da questão. Não é difícil a gente entender isso. Então, quando a gente vê o mestre aplacar uma tempestade, é porque ele tem autoridade para tal situação. Tanto no sentido, que bacana que o Leopoldo comenta a respeito das nossas tempestades interiores, onde ele ajuda a gente a mostrar o poder que nós temos também de fazer esse tipo de coisa, quanto nas circunstâncias exteriores também. Então é tanta coisa para falar, eu acabei falando até demais, a respeito de situações como essa, que é melhor a gente parar por aqui para permitir que as pessoas pensem a respeito dessas circunstâncias por si mesmas e descubram a beleza que é esse ensinamento de Jesus, esse e todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Como meus irmãos aqui do programa falaram tão bem e expuseram praticamente todo o conteúdo, exploraram muito bem o conteúdo, eu vou só falar um pouquinho dessa questão da tempestade, não o relato que Jesus fez, mas como João disse, essa parábola, entre aspas, que faz alusão às tempestades da nossa vida, que em momentos desagradáveis nós passamos, muitas vezes nós pensamos que vamos sucumbir, nós pensamos que não há saída, e Jesus está ali, no nosso barco, no barco da nossa vida, o tempo inteiro nos mostrando que Ele não está dormindo. Possivelmente Jesus estava ali realmente descansando ou até mesmo refletindo, pensando de olhos fechados. Mas Jesus nunca dorme, Ele nunca está aquém dos problemas que acontecem. E era uma tempestade que jogava o barco de lá para cá. Jesus realmente estaria num sono pesado? Fico eu pensando, refletindo. Acho que não, E assim como ele não estava dormindo ali, ele não está dormindo hoje, ele não está não vendo as situações em que passamos, meus irmãos, na nossa vida. Muitas vezes a gente sofre com dores físicas, emocionais, com a perda de alguém muito especial, e nós andamos por aí sem respostas satisfatórias
Será que o Senhor não vê que eu vou perecer? Será que o Senhor não se importa que pereçamos? Fala em outra passagem. Estamos, vez ou outra, passando por essas tempestades na nossa vida. Ficamos com medo e parece que não vamos resistir. Mas Jesus está no nosso barco. Jesus está no leme da nossa vida, meus irmãos. Para quem crê em Jesus, a tempestade é uma provação para sabermos como vai a nossa fé. Se estamos seguros de que, mesmo que ainda que o barco vire, mesmo que ainda a gente naufrague, a gente tem a certeza que isso foi o melhor para nós, porque nós sabemos que Ele, Jesus, sabe o que é melhor para cada um de nós. Tantas vezes nos perguntamos os porquês das nossas tormentas e tempestades, mas muitas vezes nós mesmos provocamos as tempestades, não é, meus irmãos? A tempestade vem de dentro de nós. Estamos sempre desajustados em nossos pensamentos e sentimentos e trazemos essa tempestade para dentro de nós. E quando percebemos, estamos inundados de tantos sentimentos e pensamentos que não são tão bons. E nós nos afundamos neles cada vez mais. Então, para que possamos ter essa fé, que saibamos que as tempestades elas são passageiras e que Jesus é um mestre, que até o vento e o mar lhe obedecem, porque ele sabe as leis naturais, ele manipula essas leis naturais e ele conhece principalmente a lei do amor. E ele fala hoje para nós: aquietai-vos, porque eu estou no controle. Muito bem, maravilha. Está aí a Fabiana nos trazendo a sua reflexão. E muito importante, Muito importante termos um olhar técnico e um olhar de sentimento. Olhar do, entre aspas, coração, Obrigado, Fabiana. Obrigado, Henrique. Obrigado, Léo. Obrigado, Renato. E, terminando aqui o programa, quero trazer algumas participações. A nossa Elizabeth Rezende, ela manda aqui: bom dia, amigos e professores. Aonde? O mestre é Jesus, o professor é Jesus. Nós estamos ainda, entre aspas, tateando no escuro, não é isso? Mas obrigado pelo carinho. Continua a Elizabeth: gratidão por mais um dia de estudo. Que Deus abençoe e proteja sempre vocês. Ótimo fim de semana para vocês. Gratidão, muita paz. Beth, nós é que agradecemos, como já disse, nós temos muito carinho por esse programa, pela Rádio Rio de Janeiro, claro, como um todo, e agradecemos imensamente a Jesus ter nos dado essa oportunidade, Temos aqui também o nosso Beto Orlando aqui, falando do feirão que foi no último dia 9, foi muito bom, Infelizmente o Beto não pôde participar, mas participou de alguma forma, Beto? Orando, e é isso que a gente precisa. Muitas orações, importantíssimo. Vamos aqui agradecendo a Dalva Augusto, Antônio de Pado, a Rogéria Tavares, nossos irmãos que participaram lá do feirão, o Cristiano Moreira, que esteve lá também, Márcia Padovani, e Alcinei, nosso irmão Alcinei, a Elisa de Campo Grande, que manda sempre suas reflexões para nós. E é isso, vamos em frente, vamos terminando o nosso programa de hoje, claro que através da nossa prece, e nós gostaríamos de, antes de terminarmos, dizer que o próximo tema da semana que vem, é os endemoninhados gadarenos. Está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, Senhor, quando olhamos para dentro de nós, e é isso que importa, olharmos para dentro de nós
nós vemos ainda muitas questões a serem resolvidas, muitas deficiências nossas que ainda precisam ser superadas, mas com a tua ajuda, com a ajuda dos bons espíritos, com a ajuda do nosso protetor particular, o nosso anjo da guarda, e principalmente, Senhor, com a força que nós aurimos ao buscarmos no Teu Evangelho a bússola correta para as nossas vidas. Nós temos ainda um impasse, Senhor, entre o que fazemos ainda e o que queremos fazer, o que somos ainda e o que queremos ser, como diz Paulo de Tarso. Ainda não faço todo o bem que deveria fazer e ainda faço o mal que não deveria mais fazer. Mas certos estamos, todos nós, Jesus, de que Tu estás realmente ao nosso lado. Tu estás nos orientando, nos incentivando, nos mostrando a cada instante, a cada queda, a cada desvio, que nós podemos nos reerguer, que nós podemos consertar o caminho que está dentro de nós e seguirmos adiante para o rumo que está traçado para as nossas vidas. Obrigado, Mestre, pelo Teu amor. Obrigado, Mestre, porque não desistes de nós, apesar de nós parecer que desistimos de nós mesmos. Mas nós, Senhor, todos os dias pedimos a Tua ajuda. E a Tua ajuda vem, com certeza. Está com cada um de nós que neste momento precisa de Ti. Tu não negas jamais a ajuda a cada um de nós. Que a Tua luz e a Tua paz, Senhor, se faça com todos nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, Jesus. E graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu Evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Que seja